bem dividido, faz parte do Sermão do Monte, né? Então ele começa com as bem-aventuranças, depois Jesus faz uma importante colocação sobre os discípulos, quem são eles, né? Quem são os discípulos do mundo, que são sal da terra e a luz do mundo. Jesus reafirma que ele não veio revogar a lei, mas veio para cumpri-la. Então ele faz uma aplicação muito importante sobre esse conceito, esse princípio, né? Jesus então ele traz na sequência uma importante aplicação, mensagem sobre aquilo que os antigos disseram, mas o que ele vem agora tratar. E aí ele entra em alguns temas bem importantes nessas colocações, que são 5 temas importantes. Ele fala sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre os juramentos, ele fala sobre vingança e ele fala do amor ao próximo. Então são 5 temas bem oportunos. E por que será que Jesus se ocupou em tratar dessas 5 questões em separado no Sermão do Monte? Então, quando você lê o Velho Testamento, você vai encontrar uma série de questões, que alguns dessas questões ensinadas pelos antigos, né? Quando fala dos antigos, aqui nós estamos falando de Moisés e Arão principalmente, né? Que regulamentaram e tornaram e aplicaram a lei que Deus tinha dado, os 10 mandamentos, né? Então, quando Jesus retoma estas questões, Jesus está trazendo mais do que correções, ele está fundamentando o que é a mensagem da nova aliança. Então, por exemplo, quando a gente fala, ele fala aqui sobre o homicídio, que é um importante tema, lá nas regulamentações dos 10 mandamentos, um mandamento diz, não matarás. Mas aí Arão e Moisés vão lá, mas matar na guerra pode, matar o filho porque ele é contumaz e é pecador, pode ser apedrejado até a morte, e essas coisas. E aí Jesus vem e trata da questão do homicídio, como se estivesse consertando, né? Falando da nova aliança, não da velha aliança. E nessa nova aliança ele traz essas mensagens tão importantes para o novo tempo, a época, o período da nova dispensação da graça de Deus. E eu quero tratar sobre esse último, que é sobre o amor ao próximo, né? E, inclusive, vou tocar em algumas questões lá dos antigos, o que eles falavam sobre o amor ao próximo. E aqui Jesus vem dizer outra coisa, um pouco diferente do que eles disseram lá. Tá bom? Mateus 5, 43 a 48. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos reler esse último versículo juntos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos, quando nós lemos este versículo especialmente, que agora nós fizemos a releitura dele juntos, em conjunto ao final, a primeira coisa que vem na nossa mente, que nos provoca uma reação, é impossível. Então, impossível é a nossa primeira palavra, a nossa primeira ideia, quando as Escrituras Sagradas nos falam acerca da construção do caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, segundo o caráter divino. Porque as palavras perfeito e consagrado ao Senhor nos perturbam como seres humanos pecadores que somos. Então nós pensamos logo, quando lemos esta passagem bíblica, impossível, não vai dar certo. E é interessante,
quando nós nos colocamos desta forma, e acho muito importante entendermos essa nossa atitude de autodefesa, ou mecanismo de defesa contra os ensinamentos das Escrituras Sagradas, quando nós, por exemplo, vamos lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus Cristo ensinou, dentro do Sermão do Monte, aqui logo na sequência, quando Jesus, ele ensina, ele mostra o nosso caminhar, mostra a nossa vida de oração, quando ele ensina o crente a orar, dizendo, perdoa as nossas dívidas. Por exemplo, perdoa as nossas dívidas. Como é que nós podemos então ser perfeitos? Ele dizendo para sermos perfeitos, e de repente ele diz assim, olha, quando você for orar, você ora assim, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas imperfeições. Com esta frase da oração, será que Jesus não está sendo contraditório? E sempre vamos interpor a nossa consideração, o nosso posicionamento pessoal nessas condições. E eu gostaria então que lembrássemos de algo muito importante. Uma coisa é buscar e tentar. Outra coisa é não buscar e não tentar. E continuar nos maus hábitos, nos maus costumes, como Jesus faz a consideração do texto que lemos. Ouvistes o que foi dito, ou seja, lembre-se do que já foi dito, que vocês já conhecem de toda maneira. Quando ele, em outros momentos, aqui nesse mesmo texto, ele fala, por exemplo, os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Mas aqui ele vai dizer assim, olha, ame os seus inimigos. E a mensagem do Sermão do Monte, ela é extremamente algo de grande relevância para entendermos o que significa a vida cristã, o que significa sermos crentes. Então, Jesus nos entrega esta mensagem porque Ele deseja que busquemos melhorias na nossa vida. Ele deseja que nós busquemos transformações e melhorias segundo a mensagem da graça, a mensagem da nova aliança, segundo o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, e não permaneçamos na prática incrustada do pecado, a prática e o exercício do erro da vida afastada de Deus. Assim, a palavra do Senhor nos apresenta algumas diretrizes para nos ajudar em nossa busca, em nossa tentativa, em nossa consagração, em nossa transformação, em nossas mudanças quanto à nossa forma de pensar, de falar e de agir, objetivando nos tornarmos experientes, esclarecidos e orientados pela palavra de Deus na nossa grande jornada de fé. Então, queridos, o Senhor Jesus está nos mostrando aqui nesse texto, especialmente nesses últimos versículos do capítulo 5, o que significa amar ao próximo, o que significa o nosso relacionamento com o nosso semelhante, o que significa a nossa convivência como irmãos, o que significa a nossa jornada existencial aqui na terra. Então, eu entendo que essas diretrizes apresentadas aqui por Jesus Cristo objetiva nos tornar crentes maduros e completos em Cristo Jesus. Crentes maduros. Crentes que, mediante a transformação, mediante a obra, mediante o ensino do Mestre, o Senhor Jesus Cristo, de fato, experimentam grandes transformações. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. De que maneira? Por exemplo, amando o próximo como a si mesmo. Por quê? Ele deseja que nós nos tornemos filhos do Pai Celestial. Então, a primeira diretriz que eu quero destacar é necessário nos fixarmos no objetivo da vida cristã, que é a piedade. Hoje, na aula da Escola Dominical, nós pudemos ouvir sobre esta questão durante a exposição da aula.
quando o professor Eliezer disse e falou a respeito da piedade encontrada em Jó, o personagem Jó do livro lá do Velho Testamento. A vida piedosa. Vida piedosa. O que é vida piedosa? Piedade cristã, meus queridos, significa simplesmente demonstração de amor, de afeto pelas coisas espirituais reveladas por Deus nas Sagradas Escrituras. De tal maneira que nós estejamos na demonstração desse amor, nós estejamos vivendo uma vida prática que vem caracterizar a nossa devoção a Deus, o nosso envolvimento com Deus, a nossa intimidade, a nossa aproximação com Deus. E o quanto de Deus nós estamos aplicando na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes. Daí a derivação, segundo a fé cristã, da compaixão, da misericórdia, da sensibilidade, do amor ao próximo. Por isso que, na vida cristã, o principal objetivo do crente precisa ser a piedade cristã, como virtude que possibilita cada um oferecer a Deus a honra, o louvor, a adoração, o culto de vida, não só o culto cerimonial, mas o culto com a vida que Deus merece. Observe que Jesus Cristo, quando ele fala e ele contrasta aquilo que foi vivido pelos antigos, ensinado pelos antigos, ele acrescenta: mas agora eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E ele diz o porquê disto. Veja o versículo 45. Para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, sobre justos, ver chuva sobre justos e injustos. Mas observe a primeira parte do versículo. Vida piedosa, real e verdadeira é aquilo que nos faz tornar, que nos torna filhos de Deus, amigos de Deus, companheiros íntimos de Deus. A palavra de Deus que a intimidade do Senhor é para quem? É para todo mundo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que se apresentam na sua presença com o coração disposto a amá-lo, a honrá-lo, a servi-lo. Há muitos objetivos na vida cristã. E nós podemos pensar e falar sobre diversas ações, diversas atividades da igreja, e nós nos envolvemos com muitas delas. Nós nos envolvemos com o evangelismo, nós nos envolvemos com as ações para atender às necessidades uns dos outros, as ações sociais, nós nos envolvemos com a música, nós nos envolvemos a uma infinidade de ministérios na igreja. E é interessante que o apóstolo Paulo, vamos assim chamá-lo de mestre da piedade cristã, quando ele escreve a sua epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele pega todas essas atividades, todos os dons e os talentos dos membros da igreja, inclusive ele trabalha tanto em Romanos quanto em Coríntios, sobre os dons que precisam ser buscados e desenvolvidos, mas ele toca lá numa questão crucial, no capítulo 13, quando ele fala: eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, ou seja, se eu não fizer estas coisas com o verdadeiro significado e sentido da piedade cristã, da piedade da vida espiritual, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. Nada significará. E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo chega a comparar uma vida sem amor como aquela que é um instrumento que qualquer um chega lá e toca. Eu não sei tocar violão, por exemplo. Eu pego o violão, eu passo o dedo nas suas cordas, os sons que saem lá quando eu faço isso são sons insignificantes, incertos.
totalmente incertos. Mas quando nós estamos afinados na nossa vida com Deus, quando nós praticamos e vivemos a piedade cristã, ao contrário de quem não sabe tocar violão e o pega, ou tocar o piano e se senta lá para tocá-lo, e faz coisas que não valem nada, porque não sabe tocar, aquele que faz e vive a piedade cristã, quando ele faz as obras do Senhor, com amor, revelando piedade, sensibilidade, revelando essas coisas, os valores espirituais, ele está fazendo algo que faz sentido, porque ele sabe fazer, porque ele é consagrado. Não é só porque sabe a técnica. Tem muita gente boa tocando instrumento por aí, mas está lá tocando o pop, o rock, está lá tocando a bossa nova, está tocando na orquestra, até toca instrumentos, muitos instrumentos eruditos. Fazem isto porque gostam da música, porque têm profissão, aquilo como profissão, mas nem sempre estão consagrando aquilo ao serviço do Senhor. Queridos irmãos, é necessário nos fixarmos no objetivo da vida cristã, que é a piedade. E o que significa piedade? Quando nos consagramos, quando nos envolvemos, quando nós dedicamos a nossa devoção ao Senhor, é vivermos a vida cristã com amor. É olhar para o nosso irmão com amor. E Jesus Cristo estabelece um padrão elevadíssimo aqui. Ame o teu inimigo. Ame o teu próximo. Tenha amor. Ame. Esse é o dom perfeito. Esta é a maior graça que nós podemos receber do Senhor. Isso é tão importante na vida cristã, e nós temos aqui pelo menos algumas passagens que eu quero citar para poder mostrar isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, quanto ao seu ministério, ele diz para Timóteo, exercite-se na piedade, para pregar, para ensinar. Ou seja, Timóteo, seja um ministro piedoso, faça tudo segundo a piedade. Você pode confirmar isso na primeira epístola, capítulo 4, versículo 7, e capítulo 2, versículos 6 e 3. Meus amados irmãos, Paulo recomenda a Timóteo, você que é pastor, que é ministro, exercite-se ou exercite o seu ministério com a verdadeira piedade cristã. O ensino de Jesus Cristo em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz aqui, e nós já lemos esse texto, para sermos perfeitos. Ser perfeito significa ser completo, ser maduro no caráter, e não ser relapso, e não ser desinteressado, não ser indiferente. De repente, nós passamos a viver num tempo, numa realidade da nossa sociedade, depois de tantas provações como as que nós passamos, depois de tanto tempo enfiados em casa, como o tempo que nós vivemos na pandemia, que nós perdemos este sentido do amadurecimento do nosso caráter cristão, nós perdemos a noção da comunhão, nós perdemos a noção da convivência, nós perdemos a noção daquilo que significa ter um caráter maduro, construído sobre a palavra de Deus, firmado no alicerce, seguro e realmente necessário para a vida da igreja, nos tornando pessoas relapsas com as coisas de Deus e muito envolvidos com as coisas do dia a dia, muito apegados, muito preocupados com os medos, por exemplo, o medo de morrer, o medo de ficar doente, já que sobrevivemos à Covid, agora precisamos, e de repente nós estamos deixando o essencial, e nos ocupando demais, focando demais, e aquilo que não é do reino de Deus, mas é do reino terreno, onde nós deixamos de nos ocuparmos com as coisas do reino de Deus. Fala, mas pastor, isso ainda existe? Pois é.
os cristãos podem ser vítimas de interrupção do desenvolvimento da vida cristã. Os cristãos podem ser vítimas da interrupção do desenvolvimento dos seus dons. Os cristãos podem serem vítimas da interrupção da liderança espiritual. Os cristãos podem serem vítimas da interrupção do interesse pelas coisas do Senhor, ignorando a piedade, ignorando o tempo de oração, ignorando o tempo diante de Deus, ignorando os serviços ao Senhor, que são serviços santos e sagrados. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, ao capítulo 6, versículo 1, o escritor dessa epístola, ele diz exatamente quando e como ocorrem essas interrupções. Isso é muito sério. Por isso, queridos, o chamado de Cristo aqui, em primeiro lugar, é nesse sentido: voltarmos a fixar os nossos objetivos da vida cristã, principalmente e essencialmente olhando para a vida piedosa, piedade cristã, piedade espiritual. E Jesus diz assim: sereis santos, porque eu sou santo. Ou seja, viveremos de modos separados, diferentes e focados nas coisas de Deus. Ah, mas pastor, como é que eu faço? Eu preciso trabalhar, eu preciso, eu tenho meu dia a dia, eu tenho minha agenda, eu tenho minhas coisas. Não sejamos tolos. Como o homem rico, que era muito rico e quis ficar mais rico. Desmanchou seus celeiros, fez celeiros novos, investiu. E realmente ele ficou mais rico do que era. Mas a voz que ele ouviu foi uma voz muito contraditória ao que ele havia planejado. Louco, esta noite pedirão tua alma, e o que você tem, para que serve? De repente, as loucuras deste mundo nos afastam da piedade cristã, nos afastam da consagração, nos afastam da construção do verdadeiro caráter cristão, que é o que Jesus está focando aqui. E passamos a viver de modo desinteressante, como crentes em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu vejo que o Senhor, nessa parte do Sermão do Monte, Ele não apresenta só essa diretriz, não, Ele apresenta outra. Ele fala a respeito do Pai e fala a respeito de si mesmo como exemplos, ou seja, Jesus se apresenta como modelo para a piedade do crente, para a vida cristã. E se nós olharmos para a história, a biografia de Jesus, segundo os evangelistas, nós vamos descobrir que desde criança, Jesus Cristo, ele estava dando o seu exemplo e ao mesmo tempo estava crescendo na graça da piedade. Nós lemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E crescia Jesus. Então, quando ele se apresenta e chama a nossa atenção, ou chama a atenção dos seus discípulos, nesta mensagem do Sermão do Monte, para buscarmos o padrão divino para a nossa vida cristã, ele está se apresentando como o seu próprio exemplo. Porque Jesus quer que seus discípulos sejam filhos maduros do Pai, e não mais crianças dependentes, com dificuldades para entender tanto o viver pela fé, quanto entender as coisas da vida em seu cotidiano. Ele quer que seus discípulos sejam adultos maduros. Quando eu era criança, eu pensava como criança, pensava como menino, mas quando eu me tornei adulto, maduro, diz o apóstolo Paulo,
eu passei a pensar como um homem maduro. Não mais como criança. Não mais como menino. Há uma passagem bíblica que eu gostaria de ler com os irmãos, conforme Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 4. Por favor, abra Gálatas 4. Gálatas, está lá, logo depois, de 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4 a 7, e ele diz assim, Gálatas 4, 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém, filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Viviam eles sob a lei. Ouvistes o que foi dito? Olha como é que é a lei dentro da sinagoga, como é que os escribas, como é que os fariseus, o que eles ensinam? Sabe o que eles ensinavam na interpretação da lei? Lá nos 10 mandamentos, diz o que sobre o amor ao próximo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que eles ensinavam na sinagoga? Ame o judeu. O não judeu, odeie. Ame o judeu, porque ele é seu próximo. Ele é seu parente. Ele é filho de Jacó. Filho de Isaac. Filho de Abraão. Mas os outros, não. Então Jesus diz assim, e aqui o apóstolo Paulo reitera essa questão da lei, a lei a qual eles estavam submetidos. Agora a vida é sob a graça, e Deus quer que vocês sejam homens, crentes, maduros, seguindo o exemplo de Cristo, salienta o apóstolo Paulo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos amados, quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos na família de Deus, o Senhor começou a boa obra em nós para nos preparar para a vida, para nos preparar para a vida de fé, para nos preparar para a vida de comunhão com Deus. Ele nos preparou para exercermos liderança espiritual. Ele nos preparou para exercermos e trabalharmos e fazermos o serviço divino. E Ele continua essa obra e nos direciona à maturidade espiritual, à medida que nós o obedecermos. Se nós não obedecer a Cristo nesse quesito, nós não estamos nem seguindo o exemplo de Cristo, nós não estamos nem atendendo a demanda, nós não estamos nem aí para aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos direcionou, aquilo que Ele nos enviou, aquilo que Ele nos chamou para sermos. Eu sou pai e já sou avô, graças a Deus. E ainda hoje estava conversando com o Eliezer um pouquinho sobre algo nesse sentido. Nós nos alegramos muito quando os nossos filhos têm idade suficiente para se alimentarem, para cuidar de suas próprias necessidades pessoais. Nós nos alegramos quando eles se tornam capazes de aceitar responsabilidades. Nós nos alegramos quando eles conquistam com maturidade e realizam grandes obras. Então nós falamos dos nossos filhos, né? Com orgulho. Meu filho é gerente numa grande empresa. Meu filho, minha filha, meu neto. Um
irmão que da igreja um dia me contou uma história. Minha neta se casou com um importante homem de negócios. Então nós nos orgulhamos destas coisas. Meus amados, esta é a lógica do texto. Deus deseja que nos tornemos homens maduros, habilidosos, homens, mulheres, maduros, habilidosos, naquilo que significa seguir o exemplo de Cristo e obedecer às suas ordenanças. Capazes de aceitar as nossas responsabilidades do reino. É isso que Deus deseja de nós. Esta é a lógica do texto. Por isso que ele diz, para nos conservarmos perfeitos, para sermos perfeitos, melhores, maduros. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele destaca, ele chama a atenção para os crentes de Colossos, para eles se conservarem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não devemos imitar cristãos, a não ser que eles sejam imitadores de Cristo. Nós devemos, às vezes, atentar para esse pequeno detalhe e vermos e nos olharmos no espelho, se nós estamos sendo exemplos para o mais fraco, para o neófito e para aquele que é incrédulo. De repente, queridos, o modelo que nós estamos seguindo está errado. De repente, o modelo que adotamos esteja precisando ser consertado, ser revisado, modificado. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está propondo para os ouvintes, para os discípulos, naquele momento. O modelo para a piedade é Jesus Cristo. Pelo que Ele mostrou com a sua vida e pelo que Ele ensinou e mostrou para seguirmos adiante. São duas diretrizes para a vida piedosa, para nos tornarmos crentes maduros em Cristo Jesus. São essas duas diretrizes. Precisamos fixar os nossos olhos, estabelecer metas, buscando viver uma vida piedosa de verdade. Não uma vida de aparências. Não uma vida de aprovação das pessoas, por conveniência, por tapinha nas costas, como eu preguei hoje pela manhã, considerando Mateus capítulo 6. Queremos ser elogiados, queremos aprovação, queremos reconhecimento e nos esquecemos que Deus sonda e conhece os nossos corações. E Deus quer que sejamos crentes maduros, crescidos, habilidosos, comprometidos, que façam a diferença no mundo em que vivem. É isso que Deus deseja para nós. Por isso, quando leio esta passagem do Sermão do Monte, não só do amor ao próximo, mas é aqui no amor ao próximo que ele toca na ferida. É aqui nesses versículos que ele mete o dedo na ferida da vida espiritual, para que nós nos tornemos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Quero concluir esta mensagem considerando que a nossa motivação para seguir Jesus Cristo, seguir os seus ensinamentos e para praticarmos a piedade é o amor conceitual e o amor prático. Você ama Jesus?
Você ama a palavra de Deus? Você ama o seu próximo? Você ama a sua igreja, que é a igreja de Cristo? Pensa nisto. A maneira como nós estamos vivendo e tratando e nos relacionando uns com os outros não deve depender da maneira como eles nos tratam, mas da maneira como Deus nos trata. E Deus nos trata com amor. E é por isso que o símbolo maior da vida madura, do cristianismo maduro, do cristianismo desenvolvido, da fé amadurecida, é o amor segundo Deus. E Deus nos amou profundamente. João, e eu estou terminando a mensagem, ele diz que nós amamos, ou seja, nós podemos amar, porque Ele nos amou primeiro. E é por conta desse amor com que Ele nos amou, que nós devemos aqui pensar no amor que nós temos para com Deus e as coisas de Deus. No amor que nós temos para com o nosso semelhante e o nosso próximo. Deixando de ser egoístas, deixando de ser avarentos, deixando de ser indiferentes, apáticos, mas comprometidos totalmente com Deus e o seu reino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê do seu favorecimento, e em vez de pensarmos, é impossível ter um caráter tão elevado como homem e como mulher de Deus. Não, não é impossível. Não é impossível. Jesus não ensinaria isso se fosse impossível. E a oração do perdoa as nossas dívidas vai passar por um crivo do nosso semelhante. Perdoa as nossas dívidas como nós. E o perdão aos nossos devedores só existe se tiver amor e piedade cristã. Não existirá. Não existirá. Deus nos abençoe e Deus nos ajude na construção do nosso caráter. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra que nos ensina como lemos e refletimos nesta noite. Que Teu Espírito Santo nos dê a compreensão do Teu propósito para cada um de nós. E se houver, ó Deus, a necessidade de sermos quebrantados, confrontados com o nosso modo egoísta, arrogante, indiferente, apático de ser, que o Senhor faça isso, ó Pai. Mas também que o Senhor venha nos ajudar a compreendermos qual é a Tua vontade, para nos tornarmos crentes maduros, crentes fortalecidos, crentes consagrados e comprometidos com Teu reino, crentes com vida piedosa, de verdade e de fato, em nome de Jesus. Amém. Amém.